Deus, a sua casa, seu esposo, sua mãe, seu filho. Abençoa, Senhor, os sonhos, ó Senhor, os planos, ó Senhor, que ela já entregou em tuas mãos, Senhor, meu Deus, ó Pai. Oh Jesus, ó Deus, abençoa, Senhor, meu Deus, o caminhar, Senhor, meu Deus, ó Pai, nessa família. E tudo é, Senhor, para a glória e louvor do teu nome, em Cristo Jesus. Amém, aleluia. Quero saudar a Madre Igreja nessa noite com a paz do Senhor. Amém? Amém. Estou tão feliz de estar nessa congregação novamente, né? Estava me lembrando que, acho que foi em março que eu estive aqui, né, Solange? Então, estou tão feliz de estar aqui. E eu me alegro porque eu vejo um povo que gosta de se reunir para orar. Estamos passando um tempo de crise espiritual, onde o povo não quer orar mais, não quer ler mais a palavra, não quer mais buscar o céu. E eu me alegro. Imagine o coração de Deus como se alegra de te ver aqui nessa noite. Você não dá desculpa para o frio. Tem muitas pessoas que dão desculpa. Hoje eu não vou porque está frio. Hoje eu não vou porque está chovendo. Mas para Deus não existe tempo, nem situação, nem circunstância. A hora que o Senhor quer agir e operar na minha e na tua vida, Ele age. Aleluia. Ele é um Deus poderoso. Está sempre disposto a nos ouvir. E com certeza Ele já ouviu a tua oração neste lugar. Com certeza Ele já ouviu o teu clamor neste lugar. Eu sei que pessoas têm testemunhado daquilo que o Senhor tem feito em suas vidas. E vão testemunhar ainda mais. Amém. Se crer, se confiar e se depositar toda a sua confiança e sua fé em Cristo Jesus. Amém, queridos? Eu quero, sem delongas, que você abra a tua Bíblia, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração ainda nessa madrugada, em Salmos de número 119 e o versículo 105. Eu não quero me demorar, porque o objetivo aqui também é a oração. Salmos de número 119 e o versículo 105. Enquanto os irmãos procuram, eu já quero convidar os irmãos para se inscreverem no meu canal, a Juliana Zamboni. Eu estou muito feliz. Hoje eu cheguei a 1000 inscritos. E eu estou muito feliz porque eu sei que o Senhor tem trabalhado em vidas, em corações de pessoas que têm lá olhado meus vídeos, têm lá curtido, comentado e se inscrevendo. E eu digo algo, nesta manhã eu falei com Deus, eu falei, Senhor, cada inscrito que está aqui, eu oro pela vida de cada um. Cada pessoa que se inscreveu hoje, eu oro pela vida de cada um. Eu não conheço o lar, a família, mas eu oro. Meu objetivo é esse, orar por cada pessoa que está ali se inscrevendo, porque é uma palavra de Deus que está entrando no coração dela, é o mover de Deus. E quando a gente libera a palavra de Deus, Ele está transformando vidas. É isso que alegra o meu coração. Amém? Então se inscreve lá, você que não é inscrito, os irmãos que já são inscritos, eu louvo o Senhor pela tua vida. Salmos número 119, versículo 105 diz assim: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. Eu estava observando o início dessa reunião. O que mais me chamou a atenção é que o Senhor está no controle de tudo. E que a última palavra é a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero falar um pouco sobre o poder da palavra. Nós temos que ter consciência daquilo que nós falamos. Não somente daquilo que nós pensamos, mas daquilo que nós liberamos através dos nossos lábios. Tem poder, irmãos. A palavra tem poder. Eu estava aqui meditando na palavra e pensando que nós devemos tomar uma posição e determinar na nossa vida, declarar aquilo que nós precisamos. Aquilo que nós queremos alcançar em Cristo Jesus. Você pode ter certeza que foi te dada autoridade para isso. Para você usar essa autoridade. E para você liberar na tua vida aquilo que você quer. Enquanto a Luz estava testemunhando ali, eu estava meditando e pensando, ela usou o poder da palavra. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós, que nós vamos determinar na nossa vida. Declarar. Levantar a nossa boca, levantar as nossas mãos, levantar os nossos olhos aos céus e declarar. Glória a Deus. Aleluia. Lá o Senhor nos fala que quando Jesus ele entra na aldeia de Betânia, ele enrolou um pouco, uns 2, 3 dias, para chegar até
porque ele já sabia que Lázaro estava morto. Então ele quis ficar na Judéia por um tempo, um período. E os discípulos não entendiam, diziam: mas mestre, na Judéia muitos querem te apedrejar, muitos querem te matar, e você quer ficar na Judéia, em vez de ir para Betânia, que é uma aldeia onde o Senhor gosta de estar com os seus amigos. A informação que chegou a Jesus é que Lázaro estava doente, mas Jesus já sabia que Lázaro já estava morto. Mas precisava se cumprir a vontade de Deus sobre a vida do Filho. E muitos precisavam ver, não somente o ministério de Cristo, mas o poder de Deus sobre a vida do Filho na terra. E quando Jesus ele entra na aldeia de Betânia, ele chora, ele se entristece com a situação, com aquilo que estava acontecendo, ele se comove, ele chora. Mas o que me chama a atenção é que ele fala sobre o poder, sobre a glória, e ele chama a atenção de Marta quando vem ao seu encontro. Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. E tu crê, Marta? Sim, Senhor, eu creio. Bastou apenas uma palavra da boca daquela mulher para que Jesus viesse responder a ela aquilo que ela precisava. Lázaro estava apenas dormindo, mas para todos ele estava morto. Jesus foi levado até a caverna onde estava aquele homem chamado Lázaro, que era amigo de Jesus. Ele libera uma palavra poderosa, mas antes de liberar a palavra, tirar a pedra, ele ora. E ele fala com Deus. Ele fala com o Pai. Ele confirma que em toda a sua obra, o Senhor sempre ouviu a sua oração. Ele libera a palavra, tirai a pedra. E ele olha para dentro daquele sepulcro e diz: Lázaro, sai para fora. Eu ordeno que tu saia para fora. A palavra ordenar era uma palavra que sempre saía da boca de Jesus. Saía em momentos em que espíritos malignos entravam em corpo de pessoas. Saía no momento em que pessoas eram paralíticas, pessoas que eram enfermas, cegas, pessoas que precisavam vir para a luz, andar na luz e sair das trevas. Sempre era liberada uma palavra de ordem, e essa palavra ela era concluída através da ordem de Jesus. Jesus disse: sai para fora, e disse: desatai-o de tudo aquilo que foi enrolado sobre o corpo de Lázaro. Cuidadosamente foi enrolado panos em seu corpo para que ele viesse a ser sepultado. Mas a obra de Deus era a ressurreição sobre a vida de Lázaro, porque o Senhor precisava mostrar o seu poder e a sua glória, e muitos precisavam entender que o poder de Deus na vida do ser humano, quando ele crê, ele é real. Eu quero que você creia nessa noite no milagre na tua vida. Eu quero que você creia nessa noite no impossível, porque o Senhor, Ele é a tua luz, Ele é a tua fortaleza, Ele é a tua direção. Em Salmo 119, 105, a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. É por isso que você está aqui nessa noite, porque é o Senhor quem tem te conduzido, não é o homem. Não são propostas do homem, não é vontade do teu coração, mas você é guiado pelo Espírito Santo. E quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, a nossa opinião não importa. O que importa é a vontade do Senhor que deve reinar sobre nós. Aleluia. E a vontade do Senhor que está reinando sobre este lugar. É a vontade do Senhor que está reinando sobre a tua vida. Então nós entendemos que a palavra de Deus, ela deve ser meditada, porque é a palavra do Senhor que fortalece não somente a nossa mente, mas também
a nossa vida. Nós precisamos meditar na palavra. Tem pessoas, né, que no começo do ano, elas dizem, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Mas elas apenas leem, elas não meditam. Há uma diferença em você ler e você meditar. Quando você começa a meditar na palavra do Senhor, o Espírito Santo, ele abre o teu entendimento. O Espírito Santo, ele começa a agir sobre a tua vida. E é o Espírito Santo que começa a mostrar a direção que você precisa. Aleluia. E se ele mostra a direção, é porque a direção ainda não existiu e nem existe na tua vida. Então, a partir do momento que você começa a orar e buscar a presença do Senhor, ele começa a te dar a direção certa. E quando nós estamos na direção certa, nós entendemos que nós estamos vivendo não as nossas escolhas, mas as escolhas de Deus. Aleluia. Porque é a vontade do Senhor que nos dá a direção para realizarmos escolhas. Deixa que a vontade do Senhor prevaleça hoje sobre a tua vida. O que tu precisas nessa noite. Aleluia. Qual é a tua necessidade? O que tem te incomodado? Muitas pessoas, elas erram. Muitas das vezes não porque elas querem errar, mas é porque elas não conhecem a palavra. Elas estão distantes do conhecimento que a Bíblia nos traz. Aleluia. E a palavra do Senhor nos fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, e no versículo 29, que Jesus, ele disse, aleluia, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aleluia. Quando nós conhecemos o poder de Deus, nós não erramos mais. Quando nós conhecemos o poder de Deus, nós entendemos que nós somos dependentes da sua vontade. Nós somos dependentes daquilo que o Senhor quer. Talvez o teu vizinho não vai entender, porque você separa a sexta-feira para vir aqui orar, buscar a presença do Senhor. Talvez ele não vai entender, porque você busca o Senhor, porque você ora, porque você clama. Mas o que eu quero te dizer é que ele não conhece o poder de Deus. Porque se ele conhecesse o poder de Deus, ele estaria aqui contigo. Então, pessoas que nos olham ali fora não entendem, mas eles sabem que é importante estar na presença de Deus. Muitos têm deixado para o amanhã aquilo que deveriam fazer hoje. E nós devemos cuidar com isso, com as escolhas que o Senhor quer que nós venhamos fazer. Nós devemos se preocupar com as coisas de Deus hoje, porque amanhã pode não dar tempo, porque amanhã pode vir um luto, porque amanhã Jesus pode vir buscar a sua noiva. O que nós iremos apresentar ao Senhor, nós não podemos apresentar as nossas mãos vazias. Aleluia. Nós temos que apresentar os nossos frutos, aquilo que nós estamos fazendo nessa terra, em quem nós temos colocado a nossa confiança. Muitos têm depositado a sua confiança em carros e cavalos, mas a nossa confiança tem que ser no Senhor Jesus. Aleluia. A tua confiança tem que ser no Senhor Jesus. A Bíblia diz que os saduceus, eles chegaram até Jesus dizendo que Moisés, aleluia, disse que se morrer alguém sem filhos, o irmão deve casar, aleluia, com a mulher que ficou sem filhos, para que filhos então ela venha gerar. Mas a pergunta dele era a seguinte para Jesus: mas que nem eu tenho uma família grande, 7 irmãos, e a mulher vai passando de irmão em irmão, irmão, irmão. Um boy fica com outro, com outro, com outro. E depois o que acontece? Se essa mulher morrer, olha a pergunta que esse saduceu fez para Jesus. Jesus responde algo muito simples para que ele viesse ouvir. Aleluia. Na ressurreição, não se casem nem se dá em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Jesus traz aquele homem um entendimento que ele não tinha. Aleluia.
Enquanto nós estamos neste mundo, nessa terra, vivendo essa vida, nós temos que cuidar com aquilo que nós estamos produzindo. Se são bons frutos ou frutos ruins. Porque vai nos gerar consequência. A preocupação dele era após a morte, a ressurreição. Mas a preocupação do nosso coração não deve ser com as coisas desse mundo. Porque tudo aqui vai passar, menos a palavra do Senhor. Passarão céus e terra, mas a sua palavra não vai te passar. Então o homem sem entendimento, irmãos, ele erra. A palavra do Senhor nos fala que o Senhor fez o homem para a mulher para o homem. Para ambos gerar e ter uma família. Mas o que foi aplicado no coração do homem? Que ele viesse, no Antigo Testamento tem mais de uma mulher para gerar, para que filhos viessem nascer. Mas o desejo do coração de Deus era a família. Aleluia. Segundo o Antigo Testamento, nós entendemos hoje que tudo aquilo que nós venhamos realizar sem a direção de Deus vai trazer uma consequência. Aleluia. Assim como aconteceu na casa de Abraão, assim como aconteceu com Sara, houve consequência das nossas escolhas. Então nós temos que tomar cuidado das nossas escolhas, porque a palavra do Senhor, ela nos ensina e nos adverte a viver uma vida em santificação. Então os saduceus, eles eram uma elite religiosa, eles não tinham a direção de Deus, eles não entendiam a vontade de Deus, porque eles não conheciam a palavra, mas estar com Jesus. Eles tiveram uma oportunidade de conhecer a verdadeira palavra. Quando o homem se encontra com Jesus, a sua mente muda, seu entendimento muda. O que era torto, ele começa a consertar, dizer: não, Senhor, agora eu tenho entendimento, agora eu sei o que é errado, o que é certo. Jesus deu a oportunidade para que os saduceus eles entendessem qual era a boa, perfeita e também agradável vontade do Senhor. Eu quero falar de um povo que não é mais os saduceus, mas de um povo que era conhecido como o povo beriano. A Bíblia diz que eles eram um grupo de habitantes da antiga Grécia. Eles eram muito elogiados, eles eram muito observados no Novo Testamento. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo pregava a palavra do Senhor com excelência, mas enquanto ele ministrava a palavra, os berianos eles consultavam na Bíblia para ver se realmente estava escrito e que o apóstolo Paulo estava pregando. Eles eram homens que observavam a palavra, eles eram homens que meditavam a palavra. Então dificilmente esses homens seriam iludidos ou enganados, porque eles estavam olhando para a palavra. Aleluia. E você vem olhar para a palavra do Senhor. Glória a Deus. Quando nós vivemos a palavra do Senhor em nossa vida, nós não somos confundidos. Nós somos direcionados a fazer aquilo que é certo. O inimigo pode tentar enganar, lubrificar, te enrolar. Mas se você conhece a palavra, aleluia, o inferno vai ser envergonhado. Aleluia. Que você venha buscar mais revestimento do céu. Que você venha orar. Que você venha meditar na palavra. Que você venha ter comunhão com Deus. Se você não entende, muitas das vezes você começa a ler a palavra, mas não tem aquele entendimento. Comece a pedir para o Espírito Santo. Porque é Ele que é o teu amigo. Consulta o Espírito Santo. Antes de ler a palavra: Senhor Espírito Santo, me dá direção. Me capacita. Eu quero ler a tua palavra, eu quero compreender o que eu estou lendo. Você vai entender. E você vai compreender aquilo que o Senhor, aquilo que o céu tem para a tua vida. Porque a palavra é a boca de Deus, igreja. Aleluia. A palavra é ensinamento, a palavra é disciplina, a palavra é comunhão, a palavra é discernimento. Você precisa de uma autoajuda? Leia a Bíblia.
Senhor. Glória a Deus. Busque entendimento na palavra do Senhor. Você não tem Bíblia, você tem um celular que te leva a lugares que você nunca imaginou que você poderia ir. Com base na Bíblia, você vai ouvir a palavra através do teu celular. Você vai ouvir louvores através do teu celular. E você vai entender que a tua alma ela precisa ser alimentada pela palavra do Senhor diariamente. Por isso que nós estamos aqui nesta noite. Porque nós precisamos ter comunhão diariamente. Porque o Senhor é grande. O Senhor é poderoso. Ele tem um plano na tua vida. E Ele não se esquece de ninguém. Aleluia. Em Salmo 117, 2 diz assim, que grande é o seu amor por nós. E a fidelidade do Senhor, ela dura para sempre. Aleluia. O Senhor, Ele é fiel. Por mais que nós muitas das vezes não compreendemos o seu mover, o seu agir, a sua vontade, devido às aflições desse mundo, às lutas, às guerras, mas tudo aquilo que o Senhor faz é bom. Tudo aquilo que Ele faz é bom. Amém. Tudo aquilo que o Senhor realiza na nossa vida é bom. Talvez aparentemente para nós pode ser algo tão ruim, mas da parte do Senhor é algo bom. Porque o trabalhar de Deus é o nosso trabalhar. A vontade do Senhor não é a nossa vontade. E os olhos do Senhor estão em todos os lugares, irmãos. Enquanto você está aqui orando, buscando, o Senhor está lá na tua casa, está lá no teu trabalho, está resolvendo a tua situação, a situação que você apresentou no início dessa reunião. O Senhor, Ele não para de trabalhar. Ele não cessa de trabalhar. Ele está trabalhando por você. E se você crer nessa noite, você não vai receber, você já recebeu. Fica claro. Eu quero orar por vidas aqui nessa noite. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero que você faça uma entrega nessa noite. Uma entrega de tudo aquilo que tem te incomodado, aquilo que tem te afligido, aquilo que muitas das vezes vem na tua mente e tu fala, Senhor, até quando? O Senhor quer mudar a tua situação nessa noite. Eu quero convidar você a estar de pé. Aleluia. Uma presença